Olá, alunos do curso de Gestão Empresarial modalidade EAD, do Centro Paula Souza, professor Celso Aleixo, disciplina Contabilidade. E hoje nós vamos falar a respeito da demonstração do fluxo de caixa. Eu trouxe para vocês o exemplo ou aquela atividade que está lá no nosso ambiente e que é a atividade não avaliativa UA 14. Então, eu apresento para vocês a solução da atividade lá com a elaboração da demonstração do fluxo de caixa, tanto no método direto quanto no método indireto. Observem comigo aqui na sequência. Aqui nós falamos da demonstração do fluxo de caixa pelo método direto. Você tem que observar as questões que estão sendo originadas desses registros e que estão lá na nossa atividade, né? Então, você sabe que a demonstração do fluxo de caixa, ela envolve a observação ou o registro de três fluxos: o fluxo operacional, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento. Lá nós temos quatro atividades, quatro ocorrências que afetaram este fluxo. Então vejam, observe lá que você recebeu R$ 5.000 do cliente, com sinal positivo aqui na demonstração do fluxo de caixa. Você pagou fornecedores, que são os custos lá inseridos na letra C, de R$ 3.000, gerando essas duas operações, geraram um fluxo de R$ 2.000 positivo. Depois, você tem um investimento que é caracterizado pela aquisição de prédio de 1950, ele está lá na letra E. E depois você tem um aumento de capital, também registrado lá na letra E com duas operações. O investimento em prédios, como o próprio nome diz, é uma atividade de investimento, né? Você está alocando recursos lá para a compra do prédio. E o sócio, neste exemplo, ele financia a empresa, ele entra com R$ 2.000 a mais. Dessa maneira, você deve observar que a soma das três atividades, 2.000 menos 1.950 mais 2.000, vai produzir exatamente esta diferença na variação das disponibilidades de 2.050. Ou seja, eu iniciei o período com 1.000 e terminei o período com 3.050, gerando assim uma variação positiva de 2.050. Uma outra maneira de você entender a demonstração do fluxo de caixa é pelo método indireto. Olhem só, aqui eu trago para vocês o balanço, né? Ele está aqui dividido, né? Eu dividi aqui o ativo e o passivo, lá com os dados da UA 14, da não avaliativa, né? Então vejam só no método indireto. O método indireto, ele também é chamado do método de conciliação porque ele parte do lucro do período. Então você observe na atividade que nós geramos lá um lucro, lá a sua DRE aponta um lucro líquido no período de 4.250. Nós teríamos ainda aqui, ó, nesta linha em branco, nós teríamos aqui a necessidade no método indireto de relacionarmos aqui as despesas e as receitas que não afetam o caixa. Neste nosso exemplo, nós não tivemos nenhuma receita ou despesa que afete o caixa. Maiores exemplos você tem mencionado nos nossos livros textos das unidades 14 e 15, podem observar ali. No nosso exemplo aqui, então, nós partimos já diretamente para as variações de ativos e passivos. Então, você começa a observar, olhem só, acompanhem comigo no balanço, quanto é que variou a conta clientes. Eu tinha 0 de saldo e hoje eu tenho 5.000. Há um aumento do saldo em clientes de 5.000. Observem que o registro na demonstração do fluxo de caixa ele é negativo, porque é como se você estivesse financiando o seu cliente, e isso não é bom para o caixa. Ao contrário, observe o aumento em fornecedores. R$ 2.000. Tinha 0, hoje eu tenho 2.000.
O aumento em fornecedores é um sinal positivo para o caixa. Por quê? Porque isso evidencia que você está se financiando com clientes. E o mesmo ocorre com o imposto de renda que ainda você não pagou. Ele sai lá do balanço, do passivo, e entra na atividade operacional. Surgindo assim um lucro líquido, um caixa gerado nas atividades operacionais de 2.000. Os prédios, o valor do prédio, né? Nós investimos 1.950, ele sai lá do ativo na variação e também ocorreu o aumento do capital. Observem, variação do caixa nas atividades operacionais, 2.000, justamente como ocorreu com o método direto. Variação do caixa nas atividades de investimento, menos 1.950. E variação do caixa em financiamento, mais 2.000. Novamente, somando as três atividades, você apura uma variação no caixa de 2.050 no período. Então, através desse exemplo bem simples, nós imaginamos poder posicioná-los e favorecê-los ainda mais com o seu aprendizado em relação à demonstração do fluxo de caixa. Eu espero o nosso próximo encontro e desejo a todos bons estudos. Até lá!